Olá, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Isabela Martinez, Head de Conteúdo e Pesquisa aqui na IBDI, e hoje eu tenho um convidado super especial, tenho a honra de receber o Rodrigo Cabral, que é sócio-diretor da Progic. Ele vai estar aqui com a gente. E antes de eu convidar o Rodrigo para se apresentar e falar um pouquinho mais da companhia e dos desafios que a gente vai conversar nessa entrevista, eu quero fazer um rápido overview sobre nós e sobre o motivo dessa conversa, né? A EBDI, além de encontros corporativos de imersão, no qual eu já tive algumas oportunidades de produzir, né, como o Sabe CFO, Retail FS, que inclusive tem entrevistas bem bacanas no nosso canal, a gente faz encontros sob demanda. São os nossos People Connects, que duram em média 2 horas no digital e no formato presencial cerca de 4 horas. Nós conectamos nesses projetos para assuntos específicos ou similares com os nossos parceiros que possuem soluções, além de, claro, promover trocas de alto nível com um grupo seleto e gerar oportunidades de negócio. Então, vou aproveitar para deixar na bio desse vídeo o link da nossa página do People Connect, caso você tenha interesse de participar ou contratar para sua companhia. E no dia 23 de novembro, nós reunimos em um bate-papo super bacana e digital mais de 20 executivos de comunicação dos mais diversos setores para discutir, junto com a Progic, as melhores práticas em gestão de comunicação interna e de forma de organizações para manter a comunicação fluida em diferentes públicos. Esse encontro durou 2 horas e nós conseguimos navegar por tópicos sobre os principais desafios, oportunidades e tendências de comunicação interna para 2023, junto também com o Igor, o CEO da companhia, que apresentou alguns spoilers das pesquisas de tendência de comunicação interna para 2023. Nessa discussão, a gente também contou com a Silvia Marconato, executiva que atuou por quase 9 anos como Head de Comunicação e Marketing Institucional da Eurofarma, sobre como o uso da comunicação como estratégia de engajamento e senso de pertencimento dos colaboradores. E no nosso final do bate-papo, o Rodrigo trouxe alguns insights sobre as métricas de comunicação interna em projetos de TV corporativa. No nosso encontro, a gente focou bastante nos desafios e reservamos esse espaço para que a gente consiga solucionar algumas dúvidas que não conseguiram ser respondidas durante o tempo de encontro. Então, a gente está conversando aqui com o Rodrigo para a gente aprofundar um pouco mais sobre questões de TV corporativa. Inclusive, nesse bate-papo, na nossa pesquisa, as dores mais apontadas, né, os desafios mais inclinados dos participantes foram referentes ao engajamento do colaborador. Então, eu queria perguntar e iniciar, né, convidar o Rodrigo para se apresentar, falar um pouquinho sobre a companhia e já engato na pergunta sobre o engajamento dos colaboradores e como que a gente faz essa ligação junto com a TV corporativa. Obrigado, Isabela. Realmente o nosso encontro no dia 23 foi um encontro muito legal, né? Mas faltou tempo. Né? E é muito legal de poder fazer esse complemento e trazer mais informações. Inclusive para quem não pôde participar, né, do encontro e receber essas informações aqui, né? Falando um pouquinho da Progic, né? A Progic é uma empresa que está há mais de 14 anos no mercado e desenvolve soluções de TV corporativa com foco em comunicação interna, né? Acho que é importante lembrar assim, que soluções de TV, soluções de sinalização digital, é o padrão, né, de tecnologias ligadas à comunicação em TV, mas a Progic, de fato, se especializou em comunicação interna para a TV corporativa. Então, a gente construiu know-how, né, não apenas em termos de hardware, software, mas também em termos de metodologia de como se faz com que uma TV corporativa seja implantada numa empresa para engajar colaboradores e que dê certo, né? Então, contando um pouquinho assim, o que a Progic faz seria isso, né? Já eu sou o responsável pela parte de expansão e negócios da empresa e da Progic, né? E no meu dia a dia, o tempo todo eu estou encontrando empresas que nos buscam, né? Para ajudá-los a resolver seus problemas de comunicação interna por TV, né? Então, é muito interessante porque ainda que, no geral, as dores sejam as mesmas, né? Cada empresa tem a sua particularidade, né? E a Progic cresce muito ao
ao aprender, né, os detalhes e desenvolver projetos em cenários e situações diferentes, né? E vou fazer uma chamada aqui rapidinha, né? A gente costuma documentar esses cases, né? E quem quiser entender como é que funcionam esses projetos, no nosso site da Projet, na parte de história de sucesso, a gente faz entrevistas desses cases contando como é que se desenvolveu o projeto. Então, ali tem um pouco mais de detalhe. Voltando, então, para a sua pergunta, né? A respeito de engajamento. De fato, engajamento... eu também cuido de uma vertical People Tech, uma vertical de People da Associação Catarinense de Tecnologia, né? E a gente fez um evento grande esse ano, e lá também, na área de RH, também a maior dor era engajamento. Hoje em dia, que estão conscientes, né, com relação à sua performance, mas ele é uma palavra muito forte, que tem muito significado, né? E a comunicação, eu costumo dizer, né, até porque a gente trabalha com a área de comunicação, não há engajamento sem comunicação, né? Então, você tem que construir uma boa estratégia de comunicação com foco em engajamento, né? E aí, puxando para a parte de TV corporativa, a TV corporativa é um dos canais que permitem que você trate essa questão de engajamento de frente, né? Uma das formas de trabalhar engajamento na comunicação que a gente chama, estabelecer relações de humanização, né? Ou trazer o colaborador como sendo o centro, né, da conversa, né? E aí, na TV corporativa, a gente brinca, né, que é trazer o colaborador, né, ou as equipes para a telinha, né? Então, na hora que você cria uma estratégia de comunicação na TV, onde as pessoas podem se ver na TV, elas se sentem, tu desenvolve sensos de pertencimento, sensos de reconhecimento, e isso tudo faz parte em estimular com que aquela pessoa se sinta mais engajada, né? Então, o engajamento, né, como sendo um dos elementos que quer se trabalhar, e aí falando para a TV, a ideia é desenvolver técnicas e construir técnicas, né, de como, e jogos, e brincadeiras, e campanhas, e ações, né, que produzam esse engajamento, tirando o melhor daquele canal de comunicação. Não sei se era bem isso que você queria, mas já começamos a primeira pergunta trazendo algumas ideias aí. É isso mesmo, Rodrigo. Não, muito legal, exatamente. Engajamento tem sido um tema principal em diversas áreas e é muito bacana ver como é que vocês trabalham isso. A minha próxima pergunta é sobre as tecnologias de comunicação, né? Entre as tecnologias, a TV corporativa já está há alguns anos como um dos principais canais de comunicação. Inclusive, a pesquisa anual que vocês realizam, envolvendo as 1.000 maiores companhias do país, indica como segunda maior intenção de investimento entre grandes empresas. Aí eu queria que você comentasse um pouco para a gente sobre qual a importância da TV corporativa na estratégia de comunicação. Claro que você deu essa introdução ainda do engajamento, então um pouco Já. além do engajamento. Quando você cria editorias ou trabalha uma linha de comunicação, né, onde você fala que a sua empresa, a responsabilidade social que a tua empresa está assumindo, você coloca o impacto positivo no mundo que a sua empresa está construindo, e você cria uma comunicação que também leva esse senso de orgulho, pô, eu trabalho numa empresa que é legal, né? Isso também tem a ver com engajamento, né? Então, é mais a questão de trabalhar, né, esses elementos, né, de orgulho, pertencimento e que tem a ver com engajamento, né, e combater o custo de um funcionário desengajado, né, porque esse cara que desengajar, existe até um termo, né, do engajamento, que é o cancelamento silencioso, né, que é o cara que vai lá e trabalha só aquela jornada do dia, faz o básico e aquilo tá bom para ele, e a empresa não tem o melhor da performance dele porque ele não está engajado. Mas isso era ainda estava uma ideia que surgiu depois, ainda associada à primeira pergunta, né? Falando a respeito dos diferenciais, né, de uma TV, né, ou de um projeto de TV corporativa, né, as vantagens da adoção desse canal, né? A TV é um canal muito diferente de outros canais de comunicação. Cada canal tem a sua particularidade, mas falando aqui da TV, o que ela tem de diferente aqui, né? Em primeiro lugar, né, ela é um canal de alta visibilidade, porque você entra no espaço, você é impactado pela TV.
tem um movimento lá, o teu olho naturalmente vai procurar a TV. E aí você pensa outro canal como computador, celular, essas coisas assim, né? São coisas que tu tem que enfiar a mão no bolso para tirar ou ligar o computador para a tela, e aí isso cria esse diferencial com relação à TV, porque você entrou e impactou, né? É um canal também que é um canal super democrático, porque não exige que a pessoa que esteja do outro lado tenha nada, tenha nenhum recurso adicional. Então, eu não preciso ter internet, eu não preciso ter celular, eu não preciso ter computador. Eu entrei no espaço, de novo, eu sou impactado e eu não preciso ter um recurso adicional para ter esse impacto e receber essa comunicação, e independente de quem eu sou. Então, muitas vezes a empresa consegue construir uma estratégia de comunicação e relacionamento com seus colaboradores, mas não consegue fazer isso com seus stakeholders, que são aquelas outras pessoas que circulam na empresa, né? E que você não sabe, não tem um contato, não tem um e-mail, mas sabe que ela está ali circulando, né? Desde um cliente que vai visitar a empresa, um investidor, terceirizados, né? Equipes de limpeza, equipes de manutenção. Então, todo esse pessoal que está circulando no espaço acaba sendo também positivamente impactado, né? Pela estratégia de comunicação, né? E a adoção desse canal, né? Então, que traz essas vários benefícios, requer um projeto que pense em pelo menos 3 coisas, né, diferentes, assim, né? O primeiro é uma infraestrutura de qualidade, né? Aí a gente brinca assim que tem aquelas pessoas que reconhecem a importância da infraestrutura de qualidade, e a gente está falando de rede, do próprio equipamento player, vou falar um pouquinho dele em seguida, mas sem tem aquelas pessoas que já conhecem isso aqui, por quê? Porque já implementaram um projeto de TV corporativa que não deu certo por causa da infraestrutura. A programação, a TV estava o tempo todo desligada, faltava energia, ficava. Quem aqui já não foi, né, aeroporto, nesses lugares mais de circulação, e aparece aquela telinha do Windows, né? Deu um problema, não sei o quê, e aí tu quer ver o conteúdo que está atrás, não consegue, porque tem Então, essa infraestrutura de qualidade, que você esquece que ela está ali, né? É que nem a obra saneamento, esquece que ela está ali, mas precisa ter, né? É muito importante, e isso é um aspecto para as pessoas que estão iniciando o projeto de TV corporativa, que é um aspecto que, às vezes, é relegado, né? Depois vem outra questão, então, infraestrutura de um lado, e aí eu ia falar que depois que é o player, né? Que o player é que, principalmente, o principal elemento da TV corporativa é um dispositivo eletrônico, que é o que a gente chama de player, que fica atrás da TV e que recebe a programação da TV da nuvem, né? De uma central da nuvem, e que distribui essa programação, e que reproduz essa programação na TV, né? Então, é muito interessante, porque até quando cai a internet, o aparelho já está com o conteúdo ali, a programação continua e você não perde, né? Muita gente, uma dúvida comum é do tipo assim, não, mas e se cai a internet, né? Não tem problema, porque ele baixa, normalmente as soluções, e a da Prodigy é assim, a gente baixa o conteúdo, né? E esse conteúdo ele vai sendo reproduzido na TV com alta qualidade e sem independência da internet naquele instante, né? Então, esse é um dos aspectos de TV, né? Aí, por exemplo, uma infraestrutura de alta qualidade, esse tipo de aparelho faz download incremental, ou seja, ele só baixa a programação que mudou, né? E assim vai. Então, infraestrutura é todo um capítulo que dá para discutir, mas ele é um elemento importante para ser considerado na adoção de uma TV corporativa. Outro elemento é o conjunto de funcionalidades. Aí a gente conecta um pouco no meu discurso da Prodigy lá no início, que é o quê? Tenha certeza que você tem as funcionalidades de comunicação interna, né? Tem muita gente que acha que uma TV corporativa vai fazer uma reprodução playback de PowerPoints, né? Longe disso, longe disso. Soluções como a da Prodigy, que se especializaram em comunicação interna, né? Tem funcionalidades específicas para fazer comunicação interna. Pô, Rodrigo, mas dá um exemplo, então, de uma funcionalidade específica para comunicação interna. Por exemplo, a Prodigy tem uma funcionalidade em que o funcionário consegue propor um conteúdo para a TV. O que eu estou fazendo isso aí? Eu estou fazendo várias coisas, né, nesse processo. Em primeiro lugar, eu estou trabalhando a questão do lado dos comunicadores, que é conseguir conteúdo, né?
Então, se eu tenho um funcionário propondo, um colaborador propondo um conteúdo, né, eu tenho uma pessoa, um agente de comunicação me apoiando. Né? Isso, inclusive, foi um dos temas de ontem não, dia 23, né? Um dos temas da nossa conversa, né? Que era a ideia de desenvolver agentes de comunicação, outros chamaram de influenciadores, tinha vários nomes, né? Mas são essas pessoas que podem propor conteúdo. Né? E a nossa solução tem essa funcionalidade, onde o colaborador pode propor um conteúdo, passa por uma mediação e uma revisão do marketing ou do RH ou da área de CI, que é a área responsável, né? E aí, depois dessa aprovação, ele vai para a TV, seguindo as regras de distribuição de conteúdo da TV, né? Então, esse é um exemplo de que uma solução especializada de comunicação interna tem, e outras soluções que são generalistas acabam não tendo, né? Então, quem está indo para a contratação desse tipo de solução, Isabel, enxerga tudo igual. Parece tudo a mesma coisa, né? E esse é o problema, né? Não, é exatamente o que eu ia dizer. Eu ia falar, nossa, a gente sempre está acostumado, né, a passar, a ver uma televisão ou algo assim, como você mencionou até no aeroporto, e a gente não tem ideia, às vezes, da dimensão que isso tem dentro da companhia. Inclusive, seria até a minha próxima pergunta, e acho que até uma das respostas você mencionou, quais as vantagens e desvantagens de uma TV corporativa. Você trouxe até algumas vantagens também, queria escutar mais algumas que vocês conseguem proporcionar através da TV e também alguns desafios que vocês enfrentam, né? Como, por exemplo, infraestrutura, enfim, com a TV corporativa dentro das companhias. Legal. Acho que as vantagens eu pincelei um pouco antes, né? Como sendo um canal complementar extremamente poderoso, né? Para o tipo de comunicação, né? Então, você faz aquela comunicação, você escolhe aqueles conteúdos que são importantes serem levados, né? E acaba fazendo a parte de reforço, né? De missão, visão, valores dentro de um canal que comporta repetição, né? Na TV, de vez em quando, olha lá, vem de novo, dicas de saúde, né? De vez em quando lá vem mais uma dica de saúde, então tu fica fazendo esse reforço, que é uma preocupação da empresa com o funcionário, por exemplo, caso isso caiba na estratégia, né? É um canal também de baixíssimo custo de manutenção, né? Depois que você monta, aí entra um pouco na linha das funcionalidades que eu estou falando, mas depois que você constrói o processo de operação, o dia a dia de operação de canal de TV corporativa, é como se estivesse fazendo uma publicação em rede social, né? Então, o esforço é o mesmo, né? Eu vou lá, coloco uma imagem, um texto e publico. E aí vem a questão também que eu já coloquei, né? Soluções generalistas não estão preparadas para dar produtividade nesse sentido, mas a solução da Prodigy tem isso de fazer postagem rápida, né? Em TV por meio de editorias, né? E com relação às limitações, né, as desvantagens, como você falou, a TV, para ela não virar paisagem, né, aquela história, né, a TV, para ela não virar paisagem, ela precisa ser alimentada de conteúdo o tempo todo. Né? Então, na tua estratégia, é importante você ter um processo onde você tem a publicação, alimentação diária de conteúdo. E aí, para você alcançar esse resultado, eu vou conectar de novo aqui no que eu acabei de falar, da parte de permitir desenvolver uma rede de agentes de comunicação que te apoiam, né? Eles é que vão gerar esse volume e aí resolveria essa questão da limitação, da desvantagem do canal, né? Naturalmente exige internet, aí entra as limitações estruturais do próprio canal, né? E aí você tem que ter uma internet basiquinha, não é uma internet, mas tem que ter. Aí nos locais em que não tem internet tem que ter uma estratégia diferente de conectividade. A Prodigy, por exemplo, tem um player 4G, então não tem internet, coloca o player 4G e aí está resolvida a questão da internet, né? Mas é uma dificuldade também, né? Mas assim, talvez a outra questão que poderia ser uma desvantagem, mas que a gente está superando isso com outra estratégia, é a parte de mensuração, né? Que de um lado, é muito fácil mensurar o que está sendo distribuído de conteúdo, né? Está sendo publicado esses conteúdos, estão sendo geradas informações, esse conteúdo apareceu na TV 50 vezes e tal. Então, é fácil você ter isso, mas é muito difícil você ter, mas a pessoa prestou atenção, a pessoa viu, né?
E aí tem duas formas de resolver isso, né? Que a gente tem trabalhado hoje com a Anaproject. Uma é estimular os nossos clientes a trabalhar a parte de pesquisa, né? Então, com pesquisa, você consegue avaliar essas pessoas por onde quais são os canais que você presta mais atenção. Aí tem que estar, a TV tem que estar entre os top, né? Para você ter certeza. E a gente introduziu uma funcionalidade na nossa solução de geração de QR Code automático, que é uma forma também de você mensurar, né? Então, a gente tem um caso aí de um cliente que cerca de 20% dos seus colaboradores engajou com o QR Code em determinada campanha que ele fez, né? E aí você vai extrapolar, se 20% engajou com o QR Code, esses aí são os caras mais engajados, mas tem aqueles caras que viram, né? Então, tu pode extrapolar que se 20% engajou, talvez 60% viu, né? E aí você consegue chegar nessas métricas apoiado pela pesquisa, né? Então, a pesquisa, você compara, olha, aqui tem 60% das pessoas, 80% das pessoas dizendo que assiste TV, e desses aqui 20% engajaram. Então, tu tem uma relação que, para cada um engajamento via QR Code, eu tenho 4 engajamentos que não apareceram, vamos chamar assim, ou 3 engajamentos que pessoas que viram, né? Você acaba construindo o teu sistema de métricas, né? Ou seja, todas as desvantagens tem uma forma de você contornar, né? Exatamente. né? Não, E assim vai. super bacana. E um outro grande desafio, né, por parte dos líderes, pegando esse gancho dos desafios, os líderes de comunicação muitas vezes têm esse desafio de conseguir metrificar os investimentos em comunicação e especificamente no seu projeto de TV corporativa. Como que você mensura esse projeto na companhia e que dicas que você pode trazer para esses gestores? Ah, legal. Eu acho que a primeira dica é ter a consciência de que isso é importante mensurar, tá? Ou seja, um dos debates, inclusive com a Silvia, né, no nosso encontro, né, de que a formação em humanos, né, das pessoas que atuam em comunicação, elas não focam em números, né? É natural, né? Tem que focar em pessoas, né? Mas hoje em dia, né, o profissional está sendo exigido pelo resultado, né? E a comprovação de resultado, ela é uma habilidade que passa a ser exigida, né, pelo do profissional de comunicação, né? A minha formação em ciência da computação já é diferente. A minha formação já é orientada a dados, então as dicas que eu estou colocando aqui, né, ela vem um pouco dessa experiência, né? Então, essa consciência da importância de mensurar vai provocar uma ideia de que cada ação, cada campanha, além de você planejar a ação e a campanha, você também vai inserir uma pergunta, tá, mas como é que eu meço esse resultado? Né? Então, tá, ok, eu vou fazer uma ação de Dia das Mães, tá, mas como é que eu vou medir o resultado da ação do Dia das Mães? E nem sempre a métrica é a mesma entre campanhas. Numa campanha tu vai medir de um jeito, na campanha tu vai medir de outro. Mas o importante é esse mindset de que tem que medir. O problema é quando você projeta a campanha inteira e lá no final, putz, agora eu vou medir. Aí já deu. Não tem como. Porque às vezes tem que estar integrado na campanha o planejamento da mensuração dela, né? Eu dei os exemplos do QR Code, na verdade, esse é o exemplo que eu daria, né? Esse lance do 20% que eu dei aqui era uma empresa que tem 1.000 colaboradores e que estava fazendo a campanha de Dia das Mães. Para essa empresa, Dia das Mães é um dos dias de maiores vendas, né? E então era importante também que seus colaboradores sejam engajados. A gente sempre fala, né? Antes de vender para fora, tem que vender para dentro, né? Então eu vou lá, engajo minha equipe para que ela se sinta engajada e inspirada para engajar os meus clientes, né? Então, essa ação ela teve esse resultado de ter 20% de engajamento, ou seja, das 1.000 pessoas, 200 engajaram alimentando conteúdo e propondo conteúdo para a TV, e era um conteúdo que envolvia uma fotografia, sendo bem específico, Isabela, era uma campanha assim, conte uma história, compartilhe uma foto sua com a sua mãe, ou você como mãe com o seu filho, né? E aí foram 200 fotos, né? De mãe com filho, filho com mãe. Então, aí imagina, né, na hora que isso está rodando na TV, aquele senso de pertencimento, né, de quem não enviou por algum motivo, pelo tema, né, é a foto, mas que está vendo a foto da mãe do colega, né? E aí você cria estabelece uma relação de humanização, né,
Você fortalece as relações humanas dentro da empresa, né? E você, com isso, puxa engajamento, né? Então, é muito interessante isso tudo, né? Mas, voltando a falar, cada canal de comunicação vai ter o seu formato de como mensurar também. Então, por exemplo, nesse caso aí, a opção foi por QR Code, né? Mas em outros casos poderia ter sido de outra forma, né? E aí vai depender da estratégia. Não, sensacional. Essa campanha deve ter ficado linda e, de fato, isso gera muito engajamento. Muito legal. E uma coisa que eu acho que é muito comum, né, encontrar em empresas que estão insatisfeitas com o seu atual projeto de TV corporativa, né? A gente vê muitas empresas que não estão ali conseguindo manter ou se ver felizes nesse projeto. A Projic, ela consegue também ajudar nesse sentido, de fazer um upgrade no projeto que não está muito legal? É mais comum do que você pensa, tá, da gente encontrar pessoas que estão insatisfeitas com o seu projeto de TV corporativa, até porque TV corporativa é um tipo de tecnologia que já está há alguns anos no mercado, então tem muitas empresas que já adotaram e assim por diante, né? O que a gente costuma fazer, né, quando a gente encontra esse cenário? Em primeiro lugar, a gente tem que quebrar algumas percepções, né? Na nossa conversa com o cliente, a gente pede, abre um espaço para eu executar um projeto de comunicação com você, para você entender como se faz, ou quais são as práticas, não é nem como se faz, a gente não quer dizer que a gente sabe de tudo com relação a isso, mas, querendo ou não, a gente tem aí mais de 5.000 TVs rodando no Brasil inteiro, conteúdo, né? E mais de 500 clientes que a gente está atendendo. Então, a gente consegue comparar e observar o que está dando certo em alguns clientes ou não. E a gente reúne esses aprendizados num projeto de transformação, né, desse cliente. Então, e aí vai desde você, que é o caso comum, parar de enxergar a TV como uma sequência de PowerPoint, né? E começar a enxergar a TV como, de fato, um canal de comunicação que tem uma estratégia, tem que ter um planejamento, e aí esse é um dos pontos iniciais que a gente começa a mudar. A gente discute quais são as comunicações importantes que precisam ser feitas dentro da estratégia da empresa, constrói uma linha editorial, leva essa linha editorial, implementa essa linha editorial dentro de um projeto criativo artístico que gera engajamento. Aí a gente está falando de TV como muito vídeo, né? E realmente produção de vídeos animados que sejam atrativos e que chamem a atenção para que a pessoa se concentre na mensagem, né? Então a gente faz muito dentro da identidade de marca da empresa, tal, que é o projeto criativo que a gente faz, né? Toda vez que a gente executa o projeto, o cliente, o retorno que a gente tem puxa um divisor de águas. Porque eu enxergava a TV como simplesmente sendo, de manhã eu mando um bom dia, uma boa tarde, boa noite. A gente falou, não pode ser isso, o conteúdo tem que variar, tem que ser rico. Inclusive, entre as técnicas que a gente faz, o teu 100% de conteúdo que tu quer falar da empresa, 20% tem que ser fora a empresa, tem que ser diversão. Previsão do tempo, dica de turismo, dica de livro, ou seja, tu tem que quebrar a programação com coisas divertidas para as pessoas criarem uma paixão, vamos chamar assim, por aquele canal de comunicação. Eu cheguei num cliente meu e eu perguntei para a moça da recepção, que tinha, então, é uma recepção de uma grande empresa, de uma grande indústria, e tinha uma TV na entrada lá. Eu perguntei para ela, vem cá, o que você gosta mais na TV? Ela assim, para mim, eu gosto da dica de livro, né? Mas é óbvio que, além da dica de livro, ela está recebendo as outras informações, mas ela gosta da TV. Se tirar a TV dali, ela vai sentir falta, né? E é isso que a gente quer chegar. A gente quer que, para o colaborador, aquela TV ali seja um canal indispensável de informação. Não apenas informação da empresa, mas informações divertidas, informações legais, educativas, e assim por diante, né? Então, na hora que você muda o ponto de vista de como da TV, como sendo uma sequência de PowerPoint, que tem uma rotina, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Lembre de botar o capacete de segurança. O cardápio do almoço hoje é esse, inclusive é bom essa parte do cardápio, o pessoal vai muito na TV ver, né? Mas quebrar um pouco isso para um conteúdo que seja que aproxime, né, o colaborador do canal, né? E é isso que a gente costuma fazer em nossos projetos. Sensacional, Rodrigo. Não, muito legal mesmo. Infelizmente, nosso tempo ele já está chegando ao fim. A gente tem aí os últimos 5 minutos e eu queria aproveitar esse encerramento
para perguntar como é que a gente vê o resultado da TV, porque eu estou encantada realmente com tudo que você falou, é sensacional, né? Tantos projetos, tanta coisa interessante que a gente pode colocar de conteúdo para chegar aos nossos funcionários. E como é que a gente vê o resultado disso? Pergunta desafiadora, né, Isabela? Mas, assim, bom, para ver o resultado, a gente conectou um pouco na questão anterior, a mensuração ela tem que estar presente o tempo todo, né? E aí, na hora que você vai fazendo as campanhas, você vai enxergando o impacto das campanhas nessa mensuração, né? Mas existe também a questão de circular nos espaços e se colocar no lugar do colaborador, né? Se eu estou aqui circulando, estou vendo a comunicação, olho os colaboradores de uma maneira olhando ou trocando informação e assim por diante, e aí você vai começar a ter essa percepção de resultado, né? Existem, por exemplo, de novo, vai depender da estratégia de comunicação, né? Se você abre uma linha editorial de segurança do trabalho, o que você espera? Que reduza o número de acidentes de trabalho, né? Se você vai numa linha editorial de orgulho e pertencimento, né, de valorização uma editoria muito comum é pessoas completando aniversário de casa, né? Esse cara aqui completou 5 anos de empresa e tal, e aí você faz esse reconhecimento, né? Então, se você quer nessa linha de orgulho de casa, de orgulho de pertencimento, você vai enxergar isso no turnover, né? Da equipe, né? Que reduz, né? Ou na felicidade interna, que é Então, na prática, as ações de TV elas vão estar sendo mensuradas dentro das outras áreas. E a área de comunicação ela tem que ter esse foco, né? De como é que eu gero esse impacto positivo nos setores parceiros que são os meus clientes, né? Num primeiro momento, eles são né? A área de segurança do trabalho, que é a ajuda da área de comunicação para reduzir acidentes de trabalho. A área de recursos humanos, que é a ajuda da comunicação interna para reduzir o turnover, né? Ou melhorar o clima organizacional, né? Então, eu acho que esse é o mindset, não só medir aquela campanha ali na efetividade, a gente chama aqui, né, no KPI, né, no indicador de performance, né, mas também medir a campanha no resultado final que ela vai gerar no indicador, que é o KGI, né, que é o indicador, é o indicador de resultado, goal, né, G de goal, né, de resultado final que você vai buscar, que são os exemplos que eu dei agora. Muito legal. Não, Rodrigo, sensacional o bate-papo. Eu fiquei encantada, achei muito legal o projeto de vocês, da companhia toda. E espero que todos vocês também que assistiram a gente tenham gostado do bate-papo, tenham tirado aí algumas dúvidas que possam ter ficado, mesmo após o nosso encontro do dia 23. E para quem ainda não participou, quem ainda não conhecia a Prodic, conheçam mais das soluções que eles oferecem, aproveitem esse momento, participem de próximas oportunidades, próximos encontros. Sempre um prazer. Mais uma vez, muito obrigada, Rodrigo Cabral, sócio-diretor da Prodic, com a gente. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado, Isabela. Pessoal, um grande abraço. Até breve. Até a próxima.